Aqui nesse vídeo você vai aprender... Eu fiz merda que eu gravei olhando para essa câmera e não para essa. Nesse vídeo eu vou te ensinar um passo a passo para transformar o print do seu projeto, que pode vir do SketchUp, do Revit ou de qualquer outro programa, em uma animação profissional utilizando inteligência artificial. Fica comigo até o final desse vídeo, porque não vai ser um vídeo qualquer não, onde eu vou te ensinar tudo de forma muito simples, só para dizer que eu fiz um tutorial, não. Vai ser um vídeo completo, eu vou te ensinar todo o passo a passo, animação e edição desse vídeo no CapCut. E aí 3D Makers, eu sou o Igor Araújo e estamos aqui para mais um vídeo top aqui do canal CG Plus Academy. Se você já é 3D Maker raiz e sabe que esse vídeo aqui vai ser aquele vídeo pai d'égua, então já deixa o like aqui nesse vídeo. Mas se você não é 3D Maker raiz, parou nesse vídeo aqui, ainda não conhece o nosso canal, assista até o final e se inscreva e deixe o seu like somente se o conteúdo te agregar de alguma forma. Vamos para o nosso vídeo, já estou compartilhando a tela aqui com vocês. Eu decidi escolher um projeto aqui que de certa forma é um pouco desafiador, porque é um projeto que a gente, primeiro, tem um ambiente muito pequenininho aqui, e a gente tem um desafio de enquadramento. Para onde eu quero que eu vá, eu saio do ambiente ou então bato numa parede, e eu sei que esse é um desafio que no SketchUp muita gente enfrenta, então vamos aprender aqui algumas técnicas de enquadramento. Vou criar os prints desse projeto para a gente poder fazer a animação e outros desafios que a gente tem, que normalmente no V-Ray a gente não consegue fazer com tanta precisão assim, que seriam os movimentos da água no vídeo, um nível de material com realismo visual absoluto, que são coisas que a gente vai conseguir com a IA de forma que se pareça uma fotografia e o vídeo fique extremamente profissional. Vamos para o primeiro passo aqui, que é gerar os nossos enquadramentos e depois os nossos prints. Um macete que eu vou ensinar para vocês aqui, que é uma coisa que eu normalmente não faço nas minhas cenas, porque eu acredito que o enquadramento ele tem que ser feito conforme seria na vida real. Então eu tenho um ambiente pequenininho aqui, mas o meu fotógrafo, quando ele for tirar uma foto dessa cena, ele vai se posicionar aqui nessa região, por exemplo, vai se posicionar aqui. Eu não consigo posicionar o fotógrafo atrás das paredes, né, como é um macete que a gente costuma fazer. Mas isso é uma opinião minha, algo que eu gosto de fazer nos meus projetos. Igor, tem outra maneira da gente enquadrar aqui essa cena? Tem. Vamos acionar aqui o nosso plano de corte e vou posicionar ele aqui usando a seta para a direita no teclado para que ele fique ali na seção vertical, né? Vou clicar, ele está olhando para a direção errada, basta vir com o botão direito e inverter esse corte aqui. Vou trazer ele o mais próximo possível da parede que eu consigo. Bacana. Vou trazer meu forro de volta ali que eu ocultei, né? E ocultar a visualização desse corte. Eu estou mostrando essas técnicas aqui no Sketch, mas se você tiver um print do Revit, do ProMob ou qualquer outro programa, vai funcionar da mesma maneira, ok? Vou posicionar aqui minha câmera e apertando a tecla Z, eu vou digitar que eu quero uma lente aqui de 14 milímetros, que é uma lente que eu usaria aqui na vida real para poder enquadrar essa cena com mais amplitude visual e poder olhar os detalhes dela aqui. Vou selecionar também o olhinho aqui, ó, do nosso SketchUp e posicionar minha câmera a 1,20 m ou 1,30 m do chão. Acho que 1,30 m já ficou um pouco alto, mas como a gente tem esse patamar aqui da jacuzzi, 1,30 m faz sentido para eu ter uma visão também mais interessante da minha cena. Essa cena aqui, esse ambiente, eu vou direcionar um pouquinho o olhar também mais para a direita para eu conseguir alinhar as horizontais e aqui em câmera, perspectiva de 2 pontos para alinhar também todas as linhas verticais da minha cena. Eu já tenho algumas cenas que foram criadas aqui, mas eu vou ignorar elas, vou criar cena nova nesse maisinho aqui em cima. Se você está numa versão antiga do Sketch, é só vir aqui em cenas, na bandeja padrão e clica no mais para adicionar uma cena nova, ok? Vou clicar aqui, pronto, ele fez aqui a cena 9, né? Vou chamar aqui de tutorial C1, para a gente identificar aqui com facilidade qual é a minha cena 1, beleza? Tá feito aí, eu posso talvez criar um outro ângulo, eu vou fazer uma outra perspectiva aqui dessa cena também, colocar mais ou menos de cá. Como esse primeiro render, ele é um render que vai ser gerado com a IA,
eu vou pegar o máximo de amplitude possível, porque quanto mais informação eu pego no meu ambiente para renderizar com IA, mais informação a gente vai ter depois para fazer as expansões dessa cena aqui e pegar outros renders utilizando somente a IA, sem precisar ficar pegando vários prints do sketch. Então eu peguei um ângulo de lá olhando para cá, um ângulo daqui olhando para lá, assim eu varro todo o visual do meu espaço aqui para a IA conseguir entender completamente esse ambiente aqui também. Vou criar agora aqui, na verdade vou adaptar aqui para a perspectiva de 2 pontos, vou criar mais uma cena, ó, criar cena, chamar ela aqui de tutorial C2, maravilha. E essa aqui é uma cena em que eu tenho um espelho. Quando a gente tem espelhos para trabalhar com inteligência artificial, eu preciso fazer uma técnicazinha aqui bem interessante, que já está gravada nesse vídeo que está passando no card aqui em cima, para você poder assistir e aprender essa técnica também, ok? Prontinho, com a magia da edição, a gente já está com o nosso espelho configurado aqui na nossa cena. Vamos para os próximos passos. Eu vou gerar agora os prints desse projeto e jogar na inteligência artificial para fazer primeiramente os renders. Para gerar os prints aqui desse projeto, eu vou utilizar o plugin do meu amigo Michel Peixoto, do Coleção 3D, que é um plugin para fazer prints aqui do nosso projeto do SketchUp, faz prints inclusive em 360, um plugin que eu achei bem bacana, como que ele vai conseguir fazer para a gente aqui essa exportação dos prints em alta resolução, inclusive consegue fazer a exportação em lote. Se você quiser conhecer mais desse plugin e ter acesso a ele, eu estou deixando o link na descrição para você aí também, tá bom? Todos os links de tudo que eu indicar para vocês vão estar aqui na descrição desse vídeo. Ah, Igor, mas eu não tenho plugin, eu queria aprender uma outra maneira de fazer isso só com o SketchUp. Tem como? Tem sim, você pode ver no vídeo do card que está passando aqui em cima, eu já te ensinei um passo a passo para você exportar prints do SketchUp em alta resolução com qualidade, usando apenas recursos do Sketch, sem precisar de plugin, sem precisar de mais nada além do próprio SketchUp, beleza? Aqui nesse caso eu vou ativar o plugin, e ele está bem bacana, bem organizadinho aqui para a gente poder fazer a nossa seleção da cena. Eu vou escolher aqui o meu formato aqui vai ser 1 para 1, para eu ter um pouquinho mais de amplitude aqui. Vou até corrigir um pouquinho minha cena para não cortar aqui a nossa esquadria, né? Pronto, vou atualizar ela aqui. Eu posso escolher quais são as regras de enquadramento que eu quero utilizar aqui, se é grade 4x4, se é centro, se é a regra dos terços, tá? Ou deixar nenhuma guia habilitada. Aqui para mim só visualizar o recorte dele já vai funcionar bem. Essa linha significa que tudo que está daqui para dentro nesse limite é o que eu vou ver no meu print. O que está daqui para fora é o que vai ser recortado do meu print, ok? Estilos, isso aqui eu não vou mexer nesse momento, vou colocar aqui em 8K, porque quanto mais resolução eu tenho, mais detalhes eu consigo captar da minha cena, formato PNG, e eu vou usar a opção de exportar em lote. Mas antes de clicar aqui em exportar, eu vou fazer uma correção aqui nos estilos da minha cena, lá em editar, e eu vou desligar aqui as arestas, ok? Se você quiser até habilitar aqui um perfil, ou então deixar as arestas habilitadas de forma mais fininha, para visualizar mais detalhes do projeto, não tem problema nenhum. Aqui eu vou desativar porque o projeto está bem modelado, a gente consegue ver as formas, consegue entender os volumes de tudo aqui, então eu vou desativar as arestas. E vou habilitar também a oclusão ambiental para eu trazer mais profundidade, mais volume para o meu projeto. Então eu vou diminuir aqui um pouquinho só essa distância e a intensidade, para ele não ficar muito marcadão ali também, né? Feito isso, eu vou atualizar aqui a minha cena com esse estilo que já foi feito. Vou abrir também a cena 1 que eu fiz e vou aplicar as mesmas informações na cena 1. Diminuir um pouco a distância, diminuir um pouquinho a intensidade e desativar aqui as arestas da minha cena. Aqui ele vai cortar mais ou menos no meio da porta, vai cortar um pouquinho aqui desse roupão, não tem problema. O geral da minha cena ele está conseguindo captar com facilidade. E como eu vou exportar aqui em lote, eu preciso que a minha cena esteja configurada para não ter transição entre as cenas de SketchUp, porque o que o plugin vai fazer? Ele vai passar de cena em cena e exportando uma de cada vez. Para isso, eu vou lá em janela
informações do modelo. Em animação eu vou tirar aqui, ó, transições de cena e o tempo entre cenas vai ser de 0 segundos. Agora sim eu posso exportar o lote e selecionar quais cenas eu quero. No caso, somente as duas, tutorial C1 e tutorial C2, que eu vou gerar aqui, né? Prontinho, escolhi a pasta, agora é só aguardar o plugin exportar para mim. Prontinho, lote concluído, vou fechar aqui e verificar lá na pasta como é que ficou o resultado. Eu vou abrir tutorial C1 e tutorial C2 para a gente ver como é que ficou. Olha que bacana, a resolução, o nível de qualidade de informações que ele exporta para mim aqui, ó, os materiais, os objetos de decoração, tudo com bastante detalhe, bastante informação para a IA entender perfeitamente como que é o meu projeto. Olha que legal. Então, prints gerados, agora a gente vai jogar isso daqui lá na nossa inteligência artificial. Primeiro eu preciso aqui do nosso queridíssimo ChatGPT para gerar os prompts que vão transformar essa imagem aqui em uma imagem fotorrealista. Também já tem um tutorial aqui no YouTube sobre isso, então se você quer aprender como que eu uso o GPT para fazer esse prompt, também está no card aqui para você poder assistir. Você pode ir clicando que ele não vai fechar esse vídeo aqui não, tá? Ele vai só colocando aí na fila para você poder ver depois. Prompts criados, eles vão estar disponíveis aí nos comentários desse vídeo para você poder copiar, mas lembre-se sempre do seguinte, esse prompt funciona para minha cena porque eu adaptei, eu criei ele aqui especificamente para o meu print, mas não necessariamente vai funcionar para o seu projeto, ok? Então é necessário adaptar. Eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam ler, copiar, mas entendam que só copiar e colar o prompt aqui desse daqui da forma como eu fiz, não necessariamente vai funcionar para a sua cena, tá bom? Vamos jogar as imagens agora dentro aqui do nosso Magnific Spaces. Pronto, já estão aqui as duas cenas e vamos criar o nosso primeiro workflow aqui para fazer o render. Vou copiar meu primeiro prompt, que é o da minha primeira imagem aqui, copiar também o nosso segundo prompt, que é da segunda imagem aqui também. Vou fazer primeiro dessa cidadã bem aqui, puxar o nosso gerador de imagem. Eu vou fazer, claro, com o Nano Banana 2, aqui, ó, certo? Em resolução 2K. Poderia fazer também logo em resolução 4K aqui, para ter um nível de qualidade melhor, né? Vou jogar aqui, fazer a nossa conexão do prompt com o gerador de imagem. E essa segunda cena aqui, como ela é a mesma cena do print de cima, eu preciso referenciar esse resultado ao render que vai ser gerado aqui. Então, vou fazer ele depois, tá bom? Vamos primeiro gerar essa imagem. Eu gosto de gerar mais de uma opção por vez, porque a gente sabe, ó, com IA não existe 100%. Pode ser que com uma geração ele consiga fazer de uma vez? Pode ser que ele faça tudo errado e eu tenha que gerar de novo, né? Então eu vou fazer logo aqui 4 imagens e aí ele vai renderizar aqui para mim, ok? Eu estou usando aqui no meu Magnific Spaces um plano Premium Plus, mas eu não estou usando o modo ilimitado porque o meu acesso ao modo ilimitado ele já está limitado aqui, né? Eu não consigo gerar mais com a mesma velocidade que eu gerava antes, então eu estou preferindo usar os créditos aqui. Ok, vamos analisar as nossas cenas para ver se ele está entendendo direitinho o que eu quero aqui. Ele bagunçou um pouquinho o rock face ali no fundo, né? A cena ficou um pouco escura também e isso é um padrão que eu posso observar de todas as imagens. Ó. Todas as imagens saíram um pouco escuras. Pode ser que aquele meu efeito lá de colocar o Ambient Occlusion tenha atrapalhado de alguma forma, né? A iluminação ficou ok, não tem essa luz aqui embaixo. Eu vou ver se ele fez isso em tudo ou se só em alguns. Só nesse aqui mesmo que ele fez. Esse aqui é o que está com a iluminação mais correta, que está em volta do forro inteiro aqui. O piso está correto, a parede não está correta, mas ele bagunçou ali o rock face, né? Então eu preciso fazer uma correção, porque eu percebi que foi um padrão que houve em todas as minhas imagens. Todas ficaram um pouco escuras, com a sombra de oclusão muito marcada. Os revestimentos das paredes ficaram escuros, talvez porque no meu print aqui os revestimentos também estão um pouco escuros, né? Então eu posso corrigir isso de duas maneiras. Eu posso vir no prompt e informar qual é o tom, a tonalidade certinha aqui do meu revestimento, ou eu posso vir aqui no SketchUp e corrigir
na parte de estilos não, perdão, em sombras, vamos procurar aqui, ó, sombras, e eu vou marcar aqui, ó, usar o sol para fazer sombras e colocar os dois aqui em 60, por exemplo, ou então em 70, que aí ele vai padronizar as tonalidades aqui. Lá no plugin do Michel, ele recomenda 70, né? Fica mais clarinho aqui para a gente conseguir ver melhor e não ficar tão escuro. Ó. Com sombra do sol desativado, a cena fica mais escura naturalmente e isso pode acabar interferindo, né, em como a IA vai interpretar a minha cena. Eu vou ver se desligando também a oclusão de ambiente fica melhor. Talvez sim, ó. Acho que desligar a oclusão de ambiente melhore um pouquinho aqui o nosso aspecto visual. Essa jacuzzi eu vou puxar o tom de branco dela um pouquinho mais escuro também, para eu conseguir ver mais detalhe. Aqui com o branco muito claro, ele clipa, fica estourado e eu não consigo ver muito bem os detalhes ali da jacuzzi. Trazendo um pouquinho para um tom de cinza, esse aspecto visual ele melhora um pouco. Também vou trazer um tomzinho um pouco mais azulado para a água, vai ficar mais claro que isso aqui é a água. Vou atualizar a minha cena. Vou abrir o tutorial C1 também, fazer a mesma coisa, desligar aqui a oclusão ambiental e lá em sombras colocar, usar sol para fazer sombras em 70 e 70. Olha como a cena fica mais clara, né? Ele consegue ver muito melhor como que são os materiais aqui da minha cena. Vou atualizar, pronto, e vou exportar novamente aqui os nossos prints para eu poder fazer essa correção, tá? Aqui é bom eu mostrar para vocês esses detalhes que acontecem na prática e como que a gente faz para resolver, né? Que às vezes o pessoal faz vídeos aí e não ensina como que faz para resolver esses probleminhas que podem acontecer ao longo do processo. Aqui você vai aprender tudo. Agora eu vou substituir aqui os meus prints, vou substituir também os prompts, que eu fiz uma correçãozinha aqui em relação à própria iluminação, né? E vou renderizar novamente. Prontinho, olha que maravilha, já saíram aqui os nossos resultados, a gente consegue ver uma diferença absurda e também uma consistência muito melhor aqui no nas nossas imagens. Dá para ver que praticamente todas elas ficaram iguais, né? Muito parecidas, porque eu corrigi tanto o print quanto o prompt. Vamos analisar a comparação do antes e o depois? A primeira imagem escura, muito estranha, né? E a segunda agora do jeitinho que eu queria, com o revestimento na tonalidade certa. O deck também aqui está na tonalidade certinha. Aqui ele mudou um pouquinho o desenho do deck, né? Então isso aqui já é uma coisa que eu não vou usar nessa imagem aqui. Não gostei de como ficou nela. Vamos ver se nas outras ele manteve o deck direitinho, ó, manteve a variação de tom da madeira. Aqui ficou bem melhor. O rock face já não ficou tão bom nessa imagem aqui, a iluminação ficou muito boa. Nessa outra aqui, o rock face parece que ficou melhor. O deck ficou ótimo, é exatamente isso. Eu quero ver as linhas de madeira aqui do deck. Acendeu ali a nossa iluminação. A iluminação dessa daqui tá sensacional. E vamos ver como que ficou essa última imagem aqui de baixo. Então, a madeira aqui também não ficou tão interessante. Acho que o que eu gostei mais foi dessa daqui, que entregou para mim o deck com as linhas de madeira, um resultado bem melhor. Os revestimentos da porta também fosca, ficou tudo bem do jeitinho que é no projeto. A iluminação de LED ali no fundo, legal. Aqui é o ar-condicionado, né? O perfil do ar-condicionado. O forro ali com uma texturinha que eu pedi para ele colocar. Legal. Então, essa cena aqui ficou o resultado mais coerente, né? Mais correto. Aqui o ar-condicionado ficou melhor, na minha opinião. E o rock face também dessa daqui ficou melhor. Ficou com mais rugosidade, com mais textura. Mas o deck não ficou interessante, né? Não ficou bom. Eu posso fazer uma composição dessas imagens aqui e mesclar elas no Photoshop, por exemplo, né? Pegar essa imagem aqui com esse rock face que eu gostei, que eu achei melhor, e botar todo o resto dessa imagem aqui para poder criar essa composição de duas imagens. Mas esse é assunto para outro vídeo, tá bom? Aqui eu vou selecionar essa cena que foi a que eu gostei, as outras três aqui
já estão descartadas. Vou manter essa, que foi a que entregou o resultado que eu realmente gostei da minha cena. Agora eu preciso que essa outra cena, esse outro print, ele seja renderizado com coerência em relação a esse render de cima aqui. Eu já tenho um tutorial também aqui sobre isso, como que você vai pegar um outro print da mesma cena e fazer com que ele fique com o mesmo aspecto visual da outra imagem já renderizada, né? Para não perder a referência, para ele não renderizar como se fosse um ambiente diferente. Para agilizar aqui, eu vou procurar no nosso e-book sobre como fazer um novo render baseado em uma imagem pronta, com consistência, na página 18. E se você ainda não tem acesso ao nosso e-book, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição do nosso vídeo, para que você possa adquirir esse material e já começar a gerar os seus resultados com profissionalismo e impacto visual, utilizando inteligência artificial. Prontinho, selecionei o prompt e vou adicionar ele aqui nas informações do meu gerador de imagem. Ao mesmo tempo, eu vou colocar esse render aqui, que foi o resultado que eu obtive, nesse gerador como referência para ele entender. Então, eu vou usar aqui a imagem 1, na verdade, vai ser o nosso gerador de imagens aqui, que já está pronto. Prontinho, e mais uma vez, vou fazer aqui 4 gerações. Para esse vídeo aqui não ficar muito longo, você pode acompanhar com detalhe esse passo a passo aqui do print to render, geração de prompt, nos vídeos que eu deixei no card para vocês aí e aprender com mais detalhe, com mais precisão como gerar esses resultados aqui. Eu gravei novamente para vocês, cortei algumas partes para que esse vídeo não ficasse tão longo, porque agora que a gente está na primeira etapa do nosso processo aqui, que é a geração do render. Depois de gerar o render, nós vamos então para a montagem do vídeo. Prontinho, estou aqui com os 2 renders gerados do meu projeto, com consistência visual, ó, é exatamente a mesma cena, a gente consegue ver aqui que a IA seguiu à risca cada detalhe do nosso projeto. Agora que os nossos renders estão prontos, o próximo passo vai ser gerar o nosso vídeo. Então eu vou vir aqui em adicionar o quadro para poder separar essa imagem aqui da nossa cena, né, destacar elas aqui. Esse daqui foi o nosso workflow de render, né? Então eu vou selecionar essa galera toda aqui e deixar bem organizado. Vou agrupar e vou colorir esse grupo para verde para eu saber que já finalizei aquele workflow, e aqui eu vou iniciar um workflow novo. Aqui na plataforma do Magnifica é bem bacana, né, para a gente poder organizar, deixar o nosso fluxo de trabalho limpo, definido aqui com todo passo a passo. Eu consigo criar várias coisas de uma vez, por isso que eu gosto bastante aqui dessa plataforma. E agora, para fazer o nosso vídeo, eu vou puxar dessa imagem um gerador de vídeo. E outra vantagem que a gente vai ter aqui também é de ter acesso a várias IAs em um lugar só. Olha que bacana o tanto de IA de vídeo que eu posso selecionar aqui, né? As melhores que a gente sabe hoje que tem, que é o Seedance, a gente tem o Omni da Google, deixa eu ver se ele tá aqui, ó, Google Gemini Omni Flash, que esse camarada aqui é sensacional, mas quanto melhor a IA de geração de vídeo, mais créditos ela vai consumir da gente também, né? Então, Igor, qual é a IA aqui que eu consigo fazer um resultado legal para arquitetura sem consumir muito crédito? Eu posso usar aqui o Kling 2.5, 2.1, que vai gerar um resultado muito bom também, mas se você quer vídeos mais cinematográficos, quer vídeos que vai te gerar aquele resultado sem que você precise gerar várias vezes também, né? Aqui a gente tem o Seedance, mas, como eu falei, custa bastante crédito. Vamos fazer aqui com o Kling 2.5 ou com o 2.1. O resultado aqui do meu vídeo em 720p é uma resolução mais baixa, eu vou botar em 1080p, ok? Deixa eu ver se 2.5 eu consigo mudar aqui a proporção. Não consigo. Vou botar o 2.1 mesmo, deixar no modo automático e fazer aqui um vídeo de 5 segundinhos em 1080p. Basicamente, eu vou dizer para ele aqui o que eu quero gerar nesse vídeo. Qual é o movimento de câmera que vai acontecer aqui, né? Então eu vou dizer para ele que a minha câmera ela vai se movimentar suavemente para frente. Se você tem dificuldade, por exemplo, eu não sei como é que eu posso movimentar minha câmera, o que é que eu posso fazer, lembre-se sempre, gente, você tem aqui acesso ao ChatGPT, ao Claude, você pode usar eles para fazer esses prompts por você e te ajudar nesse processo. Então aqui no GPTzão
por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essas imagens, vou salvar elas no meu computador, né? E vou jogar aqui no nosso GPT, ó. Eu quero animar essa cena com o Kling 2.1. Quero que a câmera se movimente lentamente para frente, como um vídeo bem cinematográfico. Olha que bacana, né? Faça o prompt apenas, não gere imagem. Tem que botar, né? Porque senão ele desobedece e começa a gerar imagem do nada. Mesmo que eu esteja pedindo prompt para animar, ele começa a fazer a imagem, né? Então, ele fez um promptzão aqui bem detalhado, bem específico, né? Mas eu também para ele, só que eu quero um movimento de câmera suave, homogêneo, suave, uniforme e lento em Dolly In. Dolly In é o nome dessa movimentação de trás para frente, que a câmera vai indo, caminhando para frente. Ou eu poderia colar o prompt que ele fez aqui. Então você pode decidir qual é o melhor caminho que você pode seguir aí. Então eu selecionei aqui e eu vou gastar aqui 475 créditos. Igor, posso testar outras IAs e ver antes quanto que gasta antes de dar o play? Ó, pode ver, tá bom? Mostra sempre pra gente aqui quanto que ele vai gastar. Vou botar aqui com 2.1, 1080, 5 segundinhos, tá bom? E gerar o nosso vídeo aqui. Vou fazer a mesma coisa com essa cena aqui, gerar vídeo. Vou dar um playzão aqui. Ver como é que tá o resultado aqui do nosso vídeo, ó. Então ele está fazendo movimento de câmera em Dolly In para frente. Olha que massa, né? A água se movimentando ali. Só que ele acabou inventando aqui um pouco esse entorno, né? Aqui eu posso cortar o vídeo antes dele chegar naquela visualização. E aqui eu tenho uma visão também bem interessante. Aqui ele veio em direção à Hydro, né? Colocou como se tivesse uma pessoa ali no espelho. Ficou bem interessante isso. Mas não era isso que eu queria, né? Eu quero um movimento uniforme em Dolly In. Não é para ir em direção à água, né? Vou testar o Kling 2.5 aqui para ver como é que ele vai gerar. E para dar um encerramento bacana aqui para o nosso vídeo, eu fiz um close aqui do nicho iluminado e vou gerar um vídeo aqui pedindo um Orbit Shot. Então, a câmera se movimenta em Orbit Shot, mantendo a planta no centro do enquadramento. Movimento suave e contínuo. E vou dar o play aqui para a gente ver esse resultado também. Bora ver como que ficou do Kling 2.5. Kling 2.5 ele fez o movimento de câmera que eu queria certinho. No entanto, ele não movimentou a água, né? Por quê? Eu não falei para ele movimentar a água. O Kling 2.1 ele já traz mais precisão nesses detalhes, né? Que são inerentes da cena, que tem que acontecer, mesmo que eu não peça, ele consegue interpretar, consegue entender. Mas aqui no 2.5 posso dizer, a água da Hydro se movimenta como se estivesse ligada. Vou dar um play aqui e iniciar um novo vídeo. Ele não está fazendo o movimento certo aqui. Aqui, gente, eu usei o termo Arc Shot para ele poder fazer a minha cena, mas não deu certo, ele fez um movimento diferente, né? Eu usei o termo incorreto aqui. Então pedi ajuda para o nosso GPT e vou colocar o prompt que ele fez aqui com o termo atualizado, que é, cadê aqui, ó, Lateral Tracking Shot. É esse termo aqui que a gente vai utilizar para ver como é que vai ficar o resultado também. Agora sim ele fez o render que eu queria, que era essa movimentação suave aqui, mantendo o objeto no centro do enquadramento, que vai ser o encerramento do nosso vídeo. Vou ficar com esse take aqui mesmo da segunda cena, ele dando o close aqui na piscina. Ficou até interessante o rapaz ali do outro lado filmando, né? Seria mais interessante ainda se ele tivesse aparecido em pé na nossa cena, mas ele entendeu bem que era um espelho ali. Olha, ele começou a aparecer lá, filmando com o celular, inclusive, né? Mas como eu vou fazer essa cena aqui para ser recortada em formato de Reels, né, no celular, pode ser que ele nem apareça aqui no meu enquadramento. Então eu vou manter essa cena aqui mesmo. Vou baixar os takes que a gente fez para a gente partir para o nosso próximo passo. Se você está assistindo o vídeo até aqui, está empolgado com o que você está aprendendo, não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda muito o YouTube a distribuir o nosso conteúdo para mais pessoas. E claro, se inscreva aqui no canal da CG Plus Academy com o sininho ativado para você sempre ser notificado quando nós lançarmos novos vídeos e novos tutoriais por aqui. E para o nosso último passo, eu vou utilizar aqui o CapCut, que é um programa de edição gratuito. Você pode baixar ele e instalar aí na sua máquina, ou pode fazer mesmo no próprio celular. Você consegue editar tranquilamente aqui com o CapCut de graça, ok? Eu vou pegar os 3 takes que nós fizemos aqui e vamos jogar aqui dentro do CapCut.
depois eu vou trazer eles aqui para nossa linha do tempo e você pode ver que o nosso vídeo já está montadinho aqui, um vídeo de 15 segundinhos, saindo de uma cena e jogando já para outra cena, visualizando ali os detalhes do nosso projeto e aqui o close final do nicho, né, iluminado com fita de LED. Ficou bem bacana, ficou bem bonita aqui essa cena, ficou bem legal o projeto. Agora eu quero exportar esse projeto aqui para poder jogar ele no Reels ou no TikTok, por exemplo, de celular. Mas eu vou te ensinar um macete aqui bem bacana que você pode estar se perguntando por que eu fiz esses takes e essas cenas em formato quadrado, por que eu não fiz já no formato certinho do celular, né, para renderizar. Isso aqui que você vai aprender agora, já guarda aí para você utilizar nos seus próximos projetos, porque esse aqui é aquele macete top, é um macetão de gão aqui, hein? Macetão de gão aqui. Para você poder utilizar aí nos seus projetos. O que foi? Isso é engraçado. O Fabio não gostou do termo macetão de gão aqui. É o macete master para você então usar aí nos seus projetos, tá? Aqui no Modify eu vou mudar o aspect ratio da minha cena para o formato que eu quero exportar o meu vídeo. Então 9:16 é o formato de celular. Olha que legal. Eu vou só aumentar aqui, ó, selecionar ele e aumentar a escala para ele se encaixar aqui certinho, ó, no formato de celular. E pronto, já está ali a minha cena adaptada para celular. Igor, para não ter que fazer um por um, eu vou dar uma outra dica. Seleciona os três, Create Compound Clip, e aí esse Compound Clip aqui a gente vai aumentar a escala dele. Pronto, encaixou ali certinho para celular e eu já tenho meu vídeo adaptado aqui para Reels, para TikTok, para você postar nos Stories. Bem bacana. Olha como eu falei, nem apareceu o rapaz ali no fundo da cena direita. E o nosso close aqui na cena. Vou botar maior aqui pra gente ver, ó. Olha que bacana. Ele tá tirando um pouco da qualidade porque aqui eu vou aumentar, ó, no Full Quality. Pronto. Olha lá. Agora sim a gente tá vendo aqui o nosso vídeo já na resolução final que ele vai ser enviado. Bem bacana esse vídeo aqui, já pra gente exportar e colocar aqui nas redes sociais. Eu vou só fazer um efeitinho aqui do animation e colocar um out, botando fade out aqui para ele encerrar o vídeo, ó, que bacana. No início eu não vou colocar, vou deixar assim mesmo, só com fade outzinho aqui. E vamos colocar uma música bacana, né, pra gente poder usar no nosso vídeo. Deixa eu botar meu fone aqui rapidinho para eu escolher uma música bem bonita. Vamos botar aqui Elegance, né, uma música elegante. Pronto, gostei dessa daqui. Vou colocar essa música, vou recortar ela bem no finalzinho aqui. Tá vendo essa bolinha? Eu posso puxar ela para fazer como se fosse um efeito do som diminuindo de volume. Então, vídeo completo aqui da nossa cena. Primeiro take, segundo take. E vamos encerrar agora aqui com o close do nicho. Ele inventou um pouco algumas informações, alguns detalhes, mas não tem problema aí, né? Você já aprendeu como criar prompts, como poder estruturar isso para trazer um visual mais consistente para o seu projeto também. Então agora, para exportar esse vídeo, vamos lá em Export, vou selecionar o nome, escolher o local de salvamento e exportar, e você já pode postar aí nas suas redes sociais. Eu estou deixando aqui na descrição para você os links de todos os vídeos, tutoriais, o link do nosso e-book e também o link do Magnific Spaces para você poder conhecer essa plataforma, conhecer todo o material que você precisa para gerar vídeos profissionais de arquitetura como esse aqui que você aprendeu nesse tutorial. Para quem chegou até aqui no final do vídeo e ainda não está inscrito, galera, de verdade, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, porque você não tem ideia do quanto isso nos ajuda a crescer, inclusive nos motivar a produzir mais vídeos, mais conteúdos como esse para vocês aqui, conteúdos em que eu gosto de explicar o passo a passo, mostrar tudo, inclusive os erros que aconteceram ao longo do processo e como corrigir, que muita gente pensa que com IA é tudo uma maravilha, é tudo 100%, né? Mas não, a gente passa ali por alguns empecilhos que vocês sabem, vocês que já mexeram com IA um pouquinho que seja, sabem que ela pode alucinar, ela pode endoidar e fazer coisas que não tem nada a ver, né? Mas aqui você aprende a contornar isso e você aprende a fazer os seus resultados com qualidade visual. Então, muito obrigado pela sua presença e pela sua audiência e até o próximo vídeo.
E se eu quiser agora postar esse vídeo aqui em outro formato, em uma tela de apresentação, por exemplo? Basta você ir lá em Modify e no Aspect Ratio escolher outro formato 16:9. Porque como eu fiz o meu vídeo em formato quadrado, ele pode se adaptar a outras cenas também, né? Então eu vou aumentar agora o tamanho dela aqui, para ela se encaixar também nesse formato. Olha como a minha cena ela funciona tanto no formato horizontal quanto no formato vertical. Por isso que esse macete aqui de fazer os nossos vídeos e os nossos projetos em formato quadrado ajuda para que você não tenha que ficar fazendo renders várias vezes e gerando vídeos várias vezes em formatos e proporções diferentes. Isso é uma coisa que mais ninguém no YouTube vai te ensinar, só aqui que você aprende. E eu já procurei, já pesquisei outros vídeos de edição, de criação de vídeos aqui com inteligência artificial e animação em Archviz de modo geral, e ninguém ensina esse macete que eu estou te mostrando aqui. Mas em breve, se esse vídeo fizer muito sucesso, as pessoas vão começar a colocar em prática e isso aí vai se tornar muito comum também, tenho certeza. O importante é o conhecimento ser compartilhado.